Salve, salve, navegantes do saber. Eu sou o Guto Nogarol e você está no Política se Debate. Esse vídeo que você vai assistir é o corte de uma de nossas lives. Espero que vocês gostem do conteúdo, da forma como abordamos os mais diversos assuntos que afetam a vida de todos os brasileiros. Se vocês ficarem até o final e realmente gostarem do que estão acompanhando, deixe seu like, compartilhem o vídeo com seus amigos e dê uma chance para o canal. Se inscrevam aqui embaixo, ativem o sininho de notificações para quando estivermos fazendo as nossas lives ou lançarmos vídeos novos. E assistam até o final, vocês vão gostar. Eduardo Bolsonaro, como disse, está nos Estados Unidos. Foi para lá para buscar ajuda antes que seja tarde demais para o Brasil. Quando teve a eleição de Nicolás Maduro e ficou escancarada a fraude que todos nós já sabíamos que iria acontecer, que já vínhamos avisando, que já vínhamos alertando, que já vínhamos falando. E vou adiantar aqui, fraude essa que sim pode acontecer no Brasil um dia. Não se espantem, não. Estamos avisando para depois vocês não digam que seja tarde. A possibilidade existe. E o que ele faz é justamente tentar evitar que o Brasil caia nas mãos dos tiranos, antes que seja tarde demais. Mas Alexandre de Moraes persegue, como eu disse, os opositores, aqueles que se colocam contra o projeto de poder que ele tem, contra o projeto de ressuscitar o PSDB, contra o projeto de governar o país sem voto. E para isso, ele age da maneira mais baixa possível. Ele teria bloqueado as contas de Heloísa Bolsonaro por um simples motivo. Por um único motivo. O fato dela ser sócia de Eduardo Bolsonaro em uma empresa. Bom, um minuto de silêncio pela nossa Constituição. Um minuto de silêncio pelas leis do Brasil, que estão sendo gravemente violentadas. Não só violadas, não. Afinal de contas, Alexandre de Moraes tenta espremê-la de todas as formas para encaixar numa vírgula o que ele quer para perseguir aqueles que se colocam no seu caminho. Assim como ele fez com o Elon Musk, cobrando uma multa de uma empresa da qual Elon Musk também é sócio. Mas os capitais das empresas não podem se confundir com a pessoa física. O processo dele era contra o X, contra o X, contra o antigo Twitter. A atuação do Alexandre de Moraes, a perseguição dele hoje é contra Eduardo Bolsonaro. No entanto, como ele não tem escrúpulos, como ele não tem vergonha na cara, ele vai perseguir quem for. Ele vai tentar atingir o Eduardo de todas as formas. E vai atingir o Bolsonaro junto. De como ele puder, da maneira como ele puder, ele vai fazer. Ele já não esconde mais isso. Ele está atuando de forma política, ele está atuando para manter o governo funcionando. Eu fiz um levantamento. Desde que o Brasil voltou a ser uma democracia, nós tivemos a eleição de Collor, Fernando Henrique Cardoso 2 vezes, Lula por 2 vezes, Dilma por 2 vezes, Jair Bolsonaro e agora Lula. E tivemos 2 impeachments no Brasil, Fernando Collor de Mello e Dilma Rousseff. Sabe o que eles têm em comum com o governo atual do Lula? Todos eles foram eleitos por uma margem de menos de 10% dos votos. Sabe o que tem em comum com o governo Lula? Cometeram crimes. Fernando Collor de Mello foi acusado de receber um veículo, de receber propina, de favorecer grupos políticos. Dilma foi condenada por pedalada fiscal, as quais o Lula já cometeu. No entanto, com medo de tirá-lo do poder,
e todos os podres, tanto do governo quanto do STF, virem à tona, ainda o seguram lá, ainda o protegem. Como eu disse na live anterior, assim que o Gumota cogitou, colocar a anistia em votação, a Polícia Federal bateu na porta da casa do pai dele. Uma investigação comandada, adivinha por quem? Esse senhor que está na tela, Alexandre de Moraes. Ele não precisou votar a anistia, mas fazer uma menção. Agora, o que será que aconteceria no Brasil se ele tivesse a coragem de colocar o impeachment do Lula para andar? O que será que ele iria fazer contra o Gumota? O que ele iria fazer contra Davi Alcolumbre no Senado e contra tantos outros políticos? Lula só se mantém no poder porque o Alexandre de Moraes o segura lá. Segura porque precisa, porque ele é um fantoche. Porque da mesma maneira que o Lula não tem coragem de enfrentar Nicolás Maduro, que não tem coragem de enfrentar os ditadores de esquerda que devem bilhões para o Brasil, ele também não tem a coragem de enfrentar o STF como o Bolsonaro fez. O Lula não tem coragem de enfrentar o sistema. Sabe qual que é a nova do Lula? Agora vem o Mensalão 2.0, de maneira mais sofisticada, de maneira mais refinada. Lembram daquelas emendas que a mídia adorava chamar de... Como era mesmo o termo que eles usavam? Aquelas emendas que não tinha destinação direta, que não tinha indicação de onde ia ser gasto o dinheiro. Eles usavam um termo para poder prejudicar Jair Bolsonaro. Que eram emendas parlamentares, que eram emendas previstas em lei. Pois bem, agora o nome é Emenda Pix. Ficou bonito agora. Afinal de contas, o Pix é uma jabuticaba brasileira, é uma criação brasileira. Com perdão do trocadilho, é uma criação boa. Assim como quem gosta de jabuticaba, e o presidente Lula fez questão de usar esse termo, vamos usá-lo aqui também. Mas o Pix é uma criação boa, sim, temos que reconhecer. E que, aliás, foi lançado no governo do Bolsonaro. O mesmo Pix que o próprio Lula queria taxar, que o próprio Lula queria usar para tomar o dinheiro do povo. Agora, a emenda secreta, o orçamento secreto, que outrora era na mídia, veiculado a todo instante como orçamento secreto, de uma maneira a prejudicar, de maneira a denegrir os políticos que se utilizavam disso, que aliás eram todos, e que não, nada tinha a ver com o presidente era obrigado a cumprir aquilo por lei. Ele apenas assinava e tinha que seguir aquilo. Hoje ele se chama Emenda Pix. Fica bonito. Só que o que tem por trás disso daí é algo que vai chocar vocês. Agora, desse Emenda Pix, o Lula quer 1%. Ou seja, do dinheiro que deveria ser destinado às prefeituras, aos estados, para educação, para saúde, para infraestrutura, para obras no seu município. Tem uma rua sem asfalto aí onde você mora? Eu aposto que sim. Aposto que tem uma rua toda esburacada, como em toda cidade do Brasil. Pois é. Agora o Lula está cobrando propina oficial para liberar o dinheiro para essas obras. O Mensalão 2.0 vem de uma forma sofisticada, vem de uma forma totalmente rebuscada. Mas por que isso acontece no Brasil? Porque a justiça não atua da forma como tem que atuar. Porque os ministros do STF, que deveriam zelar pela lei do Brasil, que deveriam proteger a Constituição, simplesmente a jogaram no lixo e criaram um ambiente onde eles têm que manter o poder. E eu vou dizer o porquê eles têm que manter esse poder. Porque são tantos os crimes cometidos por esse homem, por Alexandre de Moraes, que se vierem à tona em qualquer tribunal internacional, num país sério, ele pegaria prisão perpétua. Nós não vamos esquecer da morte do Clezão na cadeia, que morreu por culpa dele, que morreu preso, sem julgamento. Volto a falar.
o STF mudou o entendimento de prisão após segunda instância para livrar o Lula da cadeia. Lula foi condenado em primeira instância, foi condenado e foi confirmada a condenação com um aumento de pena na segunda instância por um colegiado de desembargadores. E o Clezão simplesmente foi preso à revelia por esse senhor. Assim como Felipe Martins ficou preso, como foi divulgado recentemente, ele assumindo, ele se colocando como o dono da lei. Quando disseram que Felipe Martins ficou preso por um documento falso, por um papel falso, ele fala, em audiência, em alto e bom som, eu sei, eu mandei prendê-lo. Essas são as palavras de Alexandre de Moraes. Ele mandou prender o Felipe Martins, que ficou meses na cadeia sem provas, sem nada. A verdade vem vindo à tona. Portanto, os 9 ministros que estavam lá, exceto, creio eu, Cássio Nunes e André Mendonça, os outros 9 agem em corporativismo, referendam essas ações absurdas de Alexandre de Moraes, de simplesmente cobrar uma multa de uma empresa que nada tem a ver com a outra, de Elon Musk, que bloqueia a conta da esposa do Eduardo Bolsonaro, que manda e desmanda no Brasil, que ao invés de dizer a lei previa a prisão dele, simplesmente diz eu mandei prendê-lo. Justiça com sentimento não é justiça, é vingança. Sabe por que o símbolo da justiça são aquelas 3 estátuas tapando o olho, o ouvido e a boca? É justamente para isso. Para a justiça ser feita sem sentimento. Para a justiça ser feita independente de quem esteja do outro lado. Que não é o que nós vemos acontecendo no Brasil. Que nada mais é do que uma perseguição. Portanto, os outros 8 ministros, no caso, já que são 11, protegem Alexandre de Moraes, são coniventes com as atitudes do que ele vem praticando. E isso vai ter um impacto muito grande em todos eles. E, infelizmente, no nosso Brasil, que culmina no que vai acontecer em breve. E nós vamos tocar nesse assunto daqui a pouco, na taxação do Trump. O Brasil está sendo colocado na mesma cadeira, no mesmo nível de um país terrorista que é o Irã. O Trump anunciou hoje as tarifas mundiais. O Brasil está no grupo com o Irã por culpa desse homem, por culpa do Lula, por culpa de não termos um governo, por culpa de termos uma Suprema Corte podre, suja, uma Suprema Corte criminosa, uma Suprema Corte que se coloca como donos do Brasil, que não aceitam serem criticados, que não aceitam isso que eu estou fazendo aqui, que o dia que isso chegar neles, eu corro risco, mas não tenho medo. Eles são covardes. Eles são covardes. Eles agem covardemente. E é por isso que se protegem.